Na região de Uberaba, Minas Gerais, nós localizamos o Rancho da Matinha, uma fazenda que, apesar de ter 38 anos de existência, conta com a passagem de 5 gerações da mesma família, apaixonados pela pecuária. Quem nos conta essa história é o senhor Luciano Ribeiro, nosso entrevistado de hoje. Sua formação, engenheiro civil, mas a opção foi outra. Pois é, eu estudei engenharia, me formei engenheiro civil, mas de coração eu nunca tirei o pé da fazenda, né? Nunca tirei o pé do curral. Por quê? E eu não sei, acho que é paixão, é vocação, é o que a gente para a gente fazer as coisas bem feitas, a gente precisa gostar, precisa fazer com prazer, né? E essa seleção pecuária é um negócio que me dá muita satisfação. Eu vibro com cada geração, com a comprovação de que aquela geração atual foi superior à geração anterior. Queria que o senhor falasse para mim o surgimento dessa área. Como é que foi o envolvimento da sua família com a pecuária? Em 1976, surgiu a oportunidade de a gente comprar uma primeira gleba de terra aqui, exatamente aqui onde nós estamos, onde tem a sede da Matinha. E nós adquirimos e depois, ao longo dos ao longo de uns 8, 10 anos, nós fomos adquirindo mais glebas, anexando as partes a mais, até formar o que hoje é a Matinha, né? E essa área aqui era uma área muito, eu diria assim, muito cobiçada por causa da qualidade da terra, por causa da topografia. E é uma área muito bonita, né? Então era uma área muito conhecida já naquela época. E como é que foi a construção deste ambiente? Olha, isso aqui tem uma história de 38 anos, né? E quando a gente começou aqui, não tinha nada. Nada não é maneira de dizer, não tinha nada mesmo, né? Só terra. Terra, cerrado, mal tinha pasto, né? E uma parte de mato ainda. E a gente começou isso com muito sacrifício, com muita dificuldade, né? Quando a gente vê hoje construído, tudo pronto, tudo não, falta muita coisa, mas o que está pronto, eu fico imaginando que se fosse reiniciar, talvez a gente não conseguisse, né? Ao longo da construção, seguir um planejamento inicial que a gente havia feito, né, lá do comecinho mesmo. Era uma coisa assim meio de sonho, mas a gente foi seguindo e deu no que está aí, né? Bonito ou feio para uns ou para outros, isso é resultado de 38 anos de trabalho, né? E teve uma preocupação interessante também com o meio ambiente, né? Com a preservação de árvores, de nascentes. Eu acredito muito que o meio ambiente é um fator de produção. Ou você preserva, ou você conserva o que você tem, ou vai acabar. Eu acho que aqui o ambiente preservado nos ajuda muito. Grande parte do sucesso do nosso trabalho de melhoramento genético está relacionado ao meio ambiente, né? Está relacionado ao conforto animal, né?
a boa água que o animal bebe, aos refúgios que ele tem. Isso tudo faz parte, né, da vida do animal. Quando iniciou, há 38 anos atrás, né, qual foi a primeira atividade que se teve? Olha, quando nós compramos aqui, o dinheiro que a gente tinha foi todo na aquisição da terra, né? Nós iniciamos aqui com gado de corte, de parceria, porque não tinha dinheiro para comprar gado, né? Depois começamos a formar o nosso rebanho, né? Já na década de 80 a gente fez cruzamento industrial. Com o passar do tempo, as iniciativas no mercado da pecuária tomaram outro rumo. O gado de corte cedeu espaço para outras atividades. E hoje a gente vive aqui basicamente de duas atividades, do comércio de touros e do comércio de sêmen, né? Temos mais de 20 touros do ano de sêmen central. Tem uma quantidade muito grande de rebanhos que têm usado essa genética, né? Eu vejo o melhoramento genético associado a uma melhora de resultado econômico. E mais ultimamente a gente começou a avaliar também o consumo de alimento, porque até então só se avaliava o que saía, mas nunca se avaliava o que entrava, né? Sim. E é muito, para mim, essa nova fase agora é muito importante, uma vez que a alimentação no processo da produção do gado de corte representa 70% do custo. Nós começamos a medir consumo alimentar em 2011. Nós estamos com 3 anos, hoje já temos mais de 1.500 animais avaliados. Através do GrowSafe, um sistema canadense que a gente importou, a gente consegue medir individualmente o que cada animal ingere de alimento, sem estar tirando ele do seu grupo de manejo. E através desse sistema, a gente consegue identificar aqueles animais que têm um alto desempenho, mas que às vezes têm uma demanda menor de alimento. E isso faz com que o seu custo seja reduzido. Tem nos possibilitado, assim, nos trazido bastante segurança no nosso processo de seleção, de identificação dos animais que realmente trazem maior resultado econômico, né? A gente tenta mesclar as informações vindas dos animais, de biotipo, de tipo, de avaliação genética, de pedigree, dos dados internos, que é o mais importante, que é onde o Luciano faz um clipe muito apurado dos dados de intra-rebanho aqui da Rancho da Matinha e também do GrowSafe. A gente junta tudo isso e tenta olhar para o biotipo melhor do animal, onde o mercado busca isso também, um pouco do tipo do animal. Quer dizer, a pesquisa não pode parar nunca. Eu acredito muito no desenvolvimento da genômica. Eu acho que no futuro próximo, a gente vai poder simplificar com o uso da genômica, a gente vai poder simplificar muito todos os processos de seleção, né?
Como é feito o manejo de vocês? Nós observamos que havia 4 características muito importantes para a precocidade reprodutiva. A primeira delas era a data de nascimento do animal, que não tem nada a ver com a genética, nem com coisa nenhuma, mas os animais que nasciam no início da estação de parição, a probabilidade deles prenharem era muito maior do que aqueles que nasciam ao final da estação. Você tinha a sensação que você tinha que fazer suas bezerras todas nascerem em setembro. Olha, né? Que curioso. Uma outra característica era a questão de peso a desmama. Aqui na Matinha, as bezerras que desmamavam com menos de 200 quilos, dificilmente elas prenhavam. Então, a gente reforçou muito a seleção para a habilidade materna, porque peso de desmama está associado muito à quantidade de leite da mãe. A terceira característica era o ganho de peso no pós-desmame. A nossa desmama aqui, ela ocorre em abril, maio e junho, numa época em que as condições climáticas são todas desfavoráveis. Começa a esfriar, o capim amadurece, o dia fica mais curto, não chove, isso venta pra caramba. Então isso tudo dificulta a bezerra de ganhar peso até novembro, quando vai iniciar a estação de monta. Quando a estiagem chega, a gente usa um proteinado da melhor qualidade. Se um animal ou outro precisar de um complemento, aí dá uma silagem, uma coisa assim, mas isso é muito difícil. A quarta característica era o tamanho dos ovários. As bezerras de ovário pequeno, pequenininho, tipo caroço de azeitona, elas podiam nascer em setembro, desmamar com 200 e tantos quilos, chegar no início da estação com mais de 300 quilos, que geralmente não prenhavam. Aquelas com um ovário, tipo um ovinho de codorna, aquelas, às vezes, não tinham as outras condições tão favoráveis, mas elas chegavam ao final da estação de monta e estavam prenhas. Né? E mais ainda, elas são mais férteis. Hoje a gente tem um rebanho muito precoce, né? 82% das nossas bezerras prenham antes dos 17 meses, e temos talvez o maior índice de stayability do programa da NCP, que a gente participa já há muitos anos também, e que traz também para a gente uma série de informações a respeito das características dos animais. Né? O programa de melhoramento, quando ele começou, ele era... a gente começou com 7, 8 características, mais ou menos, as básicas, de peso e de perímetro. E ao longo do tempo isso foi evoluindo muito pela aceitação de criadores. Então o Dr. Luciano, ele sempre foi muito pioneiro e sempre topou todas as novas tecnologias. Você sistematiza a seleção. Melhorando a genética, melhora o lucro. Melhorando o lucro, você não perde o cliente. É importante estar sempre procurando parcerias. Esse programa que a gente tem, a medição de consumo alimentar, só foi possível porque a BS topou investir
com a gente, porque senão não seria possível, né? A nossa parceria começou em 2003 e de lá para cá são 11 anos de uma parceria de bastante sucesso. Então, o nosso intuito da ABS PecPlan é levar para o produtor rural não só o sêmen, mas sim um pacote genético com várias vantagens e exclusivo. E aqui no Brasil, a única empresa que tem sêmen com avaliação de eficiência alimentar somos nós, em parceria com o Rancho da Matinha. A gente busca parceria no nosso programa de FIV, a gente tem parcerias, né? A própria NCP não deixa de ser, é um programa, sim, mas não deixa de ser também uma parceria, né? Tem alguma meta? A gente quer sempre estar na frente, né? A gente quer sempre estar produzindo o melhor produto, sim, né? E eu acho que isso é que faz, que oxigena a vida, né? Isso é que faz que a gente corra sem parar, quer dizer, eu não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho hora, não tenho mês, para a gente todo dia a dia, né? Com tanto empenho e paixão pela pecuária, o senhor Luciano mantém o olhar para o horizonte. Afinal, desafio é a palavra para um futuro próximo. Qual é a atualidade do Brasil hoje em relação à pecuária? Olha, nós estamos numa fase de desafio, né? Somos os maiores exportadores de carne, mas não em valor. Exportamos commodity. Eu acho que a gente tem um desafio grande de melhorar a nossa produtividade, melhorar o nosso desempenho e também melhorar a qualidade da nossa carne. Só assim a gente vai conseguir subsistir. E quais seriam as condições para que a gente consiga atingir essa melhora? Olha, é melhoria de uso de melhor genética, melhoria de pastagens, melhoria de manejo, né? Eu acho que basicamente o nosso grande desafio é melhorar o nosso manejo com uma genética evoluída. O senhor se sente um homem realizado? Eu me sinto realizado, mas em termos, porque eu acho que ainda falta muita coisa para fazer. Eu ainda tenho muita evolução para fazer e vou fazer nesses próximos anos. Você não imagina a nova geração que está nascendo agora. Ela já vem com outras qualidades que essa geração atual não tem. Por exemplo? Ela já vem comendo muito menos para produzir muito mais. Eu imagino que ela já vai dar aí alguma coisa de 85% de prenhez na era de ano, né? Eu imagino que ela vai ter mais peso ao sobreano. Eu imagino que ela vai ter um maior índice de permanência no rebanho, de stayability. Isso é uma escada que você vai subindo e o céu é o limite, né? Que mensagem deixa para um novo futuro? Muito empenho, fazer as coisas com muito prazer, né? Eu acho que isso talvez seja a mola do acerto. O segredo. O segredo.
Gostou da história do Rancho da Matinha? Então se prepare, vamos percorrer novos territórios em busca de grandes fazendas. Você é o nosso convidado.